eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma transparência delicada. E o versículo que eu escolhi está em Jeremias capítulo 31, versículo 34. Diz assim: E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar molhando essa parte aqui, que eu vou fazer o fundo primeiro. Eu vou usar o borrifador e eu vou molhar só daqui pra cima, tá? Ó, vou até pôr a mão aqui porque eu já tenho acabamento nesse pano. Então eu não quero que molhe, que a água venha aqui pra baixo, porque vai invadir aqui essa área. Então só essa parte aqui, ó. Você vai molhar, mas não vai molhar muito. Aqui, tá vendo? O primeiro lugar onde eu joguei água, pegou bastante. Então, eu vou esperar um pouquinho para essa água se assentar. E eu vou molhar mais um pouquinho aqui, para ficar igual. Ó, acho que dá pra ver. A água tá mais ou menos aqui, ó. Pra cima. Aqui não tem água. Eu vou pegar um pincel 16, eu vou usar o lilás, coloco no pratinho, tiro todo o excesso. O lilás é justamente porque eu tenho acabamento lilás, então eu quero puxar tudo pro lilás aqui para combinar com o acabamento. Eu vou tirar todo o excesso de tinta, eu vou colocar aqui, ó, em cima da linha, e eu vou passar no lugar do vaso também, porque esse vaso é uma transparência. E a transparência a gente enxerga tudo que tem atrás. Aqui, ó. Bem em cima. Vou limpar o pincel. Eu vou deixar esse lilás aqui, ó. Tá vendo? Bem na altura da linha do vaso. Eu vou pôr uma mancha um pouquinho mais forte. Não esfregue muito para não sumir estas linhas, porque a gente vai precisar delas na hora de fazer aqui a transparência. A gente segue, né? É uma orientação. Eu vou trabalhar aqui, ó, meio assim sumindo, mas vou chegar aqui em cima também. Você viu que é bem pouquinho. Já do lado de cá, eu vou colocar mais aqui, ó. Esse lilás. Eu vou atravessar, na verdade, né? Fundo. Aqui também é fundo, porque tá vazado, é a perna do laço. Ó, tenho aqui uma mancha de lilás. Venho sumindo. Mais um pouquinho, vou deixar aqui um pouquinho mais forte. Venho sumindo. E vou colocar lá em cima, todos os cantinhos também um pouquinho. Aqui tá úmido também, aqui pegou mais água, aqui eu coloquei mais para equilibrar, mas aqui em cima tá úmido, aqui tá o ideal, úmido, mas não molhado. Pouquinho ali, aqui eu tenho 3 folhinhas, eu vou pôr aqui, ó, um pouquinho do lilás entre as folhinhas, mas eu nem vou sair para fora, é só aqui, ó, só na entranha.
Agora eu vou lavar o meu pincel muito bem. Tira todo o resquício de tinta que tiver nele. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo bebê. Limpo bem. E eu vou colocar, lembra que a gente colocou aqui, ó, um pouco de lilás? Aqui não tem. Então eu vou colocar um pouco aqui desse amarelo e vou colocar aqui, ó, essa área aqui que ficou sem. Do lado de lá a gente lidou com lilás, do lado de cá a gente vai lidar com um pouco do amarelo. Não pinte amarelo bebê em cima do lilás, porque vai ficar um tom meio ocre. Se misturar um pouquinho não tem problema, mas não passe-se muito por cima, tá? Aqui também, ó, vou pôr um pouquinho do amarelo. Que eu passei um pouquinho do lilás, mas bem pouco. E aqui que eu passei um pouquinho mais. Ó. Pronto, saiu aqui. Aqui ficou mais lilás. Esse lado eu vou pôr um pouquinho do amarelo. Você viu que eu tô cruzando a cor. Pronto, só um pouquinho. Sumo com ele aqui, ó, dentro do lilás. Vai ficar uma claridade ali. Aqui dentro desse vaso, posso até pôr um pouquinho mais do lilás também. Do amarelinho também. Assim. Pronto, limpei bem o pincel. Agora eu vou trabalhar aqui embaixo. Aqui eu não vou botar água, porque a água vai me fazer borrar o acabamento. Então o que que eu faço? Quando eu tenho um acabamento pronto e eu quero fazer um fundo assim leve, suave, e eu não posso colocar água, eu coloco clareador. Pode ser o diluente também, mas eu vou usar o clareador. Eu vou preencher toda essa área aqui de fundo e de vaso, né? Porque o vaso é transparente, então eu tenho que colocar o clareador aqui. E depois eu vou fazer o fundo normalmente, como eu fiz lá em cima. Só que, sendo em cima do clareador, vai ficar suave, mas não vai manchar o acabamento. Mas assim, ó, você tem que passar o clareador com vontade. Não é só um pouquinho e assim, ó. Tem que espalhar mesmo. Aí depois que você terminar, você olha contra a luz e você vai perceber todos os pontos onde não tem clareador. Precisa deixar uma mistura bem homogênea aqui, ó. Um espalhamento, digamos assim. Vou vir aqui até o lacinho. Todos os cantinhos. Encho o pincel, coloco e espalho. Eu não gosto de passar clareador inteiro, porque o clareador tem a mesma consistência de uma tinta. Então ele vai endurecer o tecido, vai deixar ele meio pastoso, meio grosso. Então eu prefiro passar em áreas menores. Pronto, aqui tá bem úmido. Já olhei contra a luz, aqui dá para você perceber a diferença, tá vendo? Aqui não tem clareador, aqui tem. Olha como aqui parece que tá molhado. Então agora eu vou proceder da mesma forma. Vou pegar um pouquinho do lilás primeiro. Com esse lilás eu vou começar aqui, ó. Não precisa preencher, tá? Pouquinho. O meu aqui vai ficar até meio manchado, porque aqui nesse acabamento, o bordado inglês, ele vem até aqui. Então, ele tem uma textura. É até meio chato de trabalhar embaixo do vaso. Eu vou passar aqui, ó, em cima dessa área aqui, mais a área do fundo do vaso. E venho sumindo. Aqui, ó, embaixo da fita também vou passar um pouco. Do lado de cá, embaixo da flor, aqui, ó, nesse cantinho. E vou levar até aqui o lacinho. Sumiu, pronto, acabou lá.
Viu que eu deixei aqui um espaço? Aqui, exatamente atrás da flor, eu vou pôr um pouco do lilás também. Pouquinho, bem pouquinho. Realçar um pouquinho aqui só a sombra aqui da fita. Não tô colocando assim, tá? Tô começando aqui, ó, da ponta e puxando pra fora. Agora eu lavo de novo o pincel. E vou pegar o amarelinho, amarelo bebê, só um pouquinho. Vou colocar aqui nessa área. Vou completar aqui. Isso aqui seria uma mesa, assim, eu imagino uma mesa. E um pouquinho pra cá. Bom, o meu risco ficou aparecendo aqui muito forte. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do cinza claro. Cinza claro, se você não tiver, você pode pegar qualquer cinza que você tenha, coloca branco nele e deixa assim bem clarinho. Eu vou passar bem em cima do risco, olha só que beleza. Vai disfarçar inteirinho. E eu não vou deixar aquela linha muito rígida, eu vou limpar para cima e para baixo. Eu vou aproveitar e vou passar um pouco aqui também dessa sombra, porque afinal o vaso é transparente e ele tá pegando a parte do fundo ali, ó, a parte de trás da mesa. Então, a gente vai enxergar através do vidro, a gente vai enxergar essa parte mais escurinha. E aqui também. Primeiro tô usando porque eu preciso, é um recurso para eu poder cobrir o risco que eu fiz ali com grafite muito forte. E segundo porque, ó, deu certo, ficou legal. Gostei. Já que ficou legal, então eu vou usar um pouquinho do cinza aqui embaixo também. Isso vai escurecer um pouquinho mais aqui, ó, atrás da flor, embaixo da flor. Aqui, ó, embaixo da fita, aqui embaixo do vaso. Vou fazer ainda aqui em cima, só nos cantinhos, um pouquinho desse cinza, que eu gostei dele. Eu quero fazer uma coisa bem clarinha, bem... Aí, de repente, começo a pôr sombras e sombras. Quando eu vejo, já tá tudo forte. Aqui, ó, é um espaço vago. Já vou colocar um cinza ali também. Aqui a gente tem o Amor Perfeito, um espacinho. Aqui tem um vaso transparente, aqui já é a fita. Eu vou pôr um pouquinho para dentro do vaso também. Aqui também, um pouquinho para dentro, para cima do vaso, da transparência. Mais um pouquinho. Onde eu tenho esse violeta, eu vou... Onde eu tenho esse lilás, bem no fundinho, eu vou colocar um pouquinho do cinza. Aí, acho que já tá bom. Nesse momento, aqui, essa parte ainda tá bem úmida. Tá excelente pra gente fazer a transparência, trabalhar já aqui a parte, a sombra da transparência. Eu peguei aqui um pincel número 6, ele tá aparado, um pouquinho do cinza. Eu vou fazer aqui, ó, bem em cima do risco, uma linha com cinza. E vou dar uma esfumadinha de leve pra dentro. Agora, aqui esse lado, você viu que é mais grossinho. Ele começa aqui um pouquinho mais largo. E vai subindo. E eu não vou esfumar, vou deixar assim, ó. Essa parte aqui é o fundo do vaso, que é o vidro mais grosso. Vou colocar, já temos um lilás ali, né? Tô colocando um cinza. Aqui vai ficar assim um pouquinho roxinho só, um pouquinho lilás só aqui. Isso daqui, por mais que eu faça, eu deixo torto.
Por isso que sempre nos meus desenhos eu gosto de colocar uma flor, alguma coisa assim, em um dos lados, porque aí você faz um lado, o outro lado você não precisa acertar igual. Você viu? É um jeitinho, é um recurso, porque realmente é bem difícil fazer os dois lados iguais. Agora aqui, essa elipse, eu vou dar uma esfumada para baixo. Não, eu devia ter feito o cabinho primeiro. Eu vou fazer o cabinho, vou deixar a elipse por enquanto. Vou fazer aqui o cabinho, mas só que o cabinho, ele tá dentro dessa parte. Então, aquela elipse de trás é que eu devia ter feito. Ó, tô fazendo ali. Essa aqui eu vou escurecer um pouquinho para cima. Desse lado com o cinza. Desse lado ali eu vou pegar um pouquinho do lilás. E vou deixar aqui, ó, mais escurinho com o lilás. Eu já tô trabalhando o vaso, tá? Dentro do vaso, ó, sumiu aqui. Não preenchi inteiro, subi aqui pelo meio. Agora um pouquinho, eu já vou colocar, já tô trabalhando mesmo com lilás, o restinho do pincel aqui. Vou dar uma esfumadinha pra dentro e pra fora. Muito de leve, tá? Porque aqui não passa galinha, então eu posso fazer. Aqui desse lado também não passa galinha. Não, deixa esse lado para depois, né? Vamos fazer os cabinhos. Com esse mesmo pincel, eu vou pegar um pouquinho de tinta, eu vou tirar o excesso ali. Você viu que eu fiquei com a tinta só de um lado do pincel para cima. E eu vou fazer aqui, ó, essa parte aqui de baixo. Bato o pincel e eu puxo a linha na mesma largura. Não é para deixar fininho aqui, porque esses cabinhos aqui, eles foram cortados, eles são da mesma grossura, tanto aqui quanto aqui. Então não tem aquele negócio de fazer aquele risco assim que some, não. A não ser que seja o projeto, tá? Que seja tudo assim, riscado. Não é o nosso caso. Pronto, pistache aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde grama. Do mesmo jeito. O verde grama eu vou trabalhar aqui, ó, de cima para baixo, em cima desse verde pistache. Não precisa cobrir totalmente, mas ele vai dar uma escurecida nesses cabinhos, aqui nessa parte mais de cima. Aí sim você larga o pincel aqui, ó, em cima do pistache. Eu vou aproveitar esse meu pincel sujinho. Você viu que aqui tem uma abertura do laço e eu não coloquei nada ali, que eu esqueci. Eu vou colocar um pouquinho do cinza, considerando que a gente tem cinza aqui, cinza ali e cinza ali. Eu vou colocar o cinza. E nesse meinho ali, eu vou dar umas apertadinhas de pincel com o verde grama. Porque aqui há de passar galinha, né? E aqui também, nesse espaço cinza, eu vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 acho que já tá bom. Aqui, ó, por estar bem úmido, esse pistache, ele tá crescendo um pouquinho. Crescendo, que quer dizer, a tinta tá abrindo. Não tem problema, porque isso daqui vai estar dentro de uma transparência. Então, ele tá lá dentro da água. Ali foi o fundo, que inclusive agora eu vou passar já um pouquinho do branco, bem pouquinho, tá? E vou fazer uma pequena luz aqui, ó. Pronto, só isso. Meu pincel tava sujo de verde. E o meu branco não ficou branco. Ficou esverdeadinho.
Aí, pronto, sumiu. Essa parte aqui, eu vou esperar secar um pouco os cabinhos, porque se eu passar o branco aqui agora, vai ficar, o cabinho vai sujar o verde para os dois lados. Então, não vou colocar esse branco, não. Mas eu posso colocar já um pouco da claridade aqui, enquanto tá úmido. Vou passar bem certinho aqui, ó. Não trouxe daqui até lá. Coloquei aqui, puxei pra cima, puxei pra baixo. E agora eu vou puxar aqui, ó, umas pinceladinhas de leve. Vai esfumando pra cima e pra baixo, controlando sua mão para não levar até aquela área escura, nem essa. Mas também para não deixar umas pontas aqui. É claro, a gente ainda tá úmido, então é muito mais fácil fazer agora do que depois de seco. Aí você não consegue fazer esse acabamento, porque depois de seco, onde você põe a tinta, ela vai ficar. Você vai esfumar, mas não vai dar esse resultado. Aqui também, ó, nessa área eu vou pôr um pouquinho, sempre lembrando que esse branco, que seria uma luminosidade, o reflexo do vidro, ele vai sempre acompanhar aquela curvatura. Ele não pode ficar reto aqui de forma nenhuma. Ele tem que acompanhar a curvatura de fora. Ó, só limpei o pincel. Ele vai dar um pouquinho de diferença, mas vai ser bem pouca. Aqui desse lado, no amarelinho, também eu vou dar uma pincelada assim, ó, mais gorda, e vou disfarçar. Cuidado, não se engane, porque isso aqui é a fita que tá por cima do vaso. O vaso estaria redondinho assim. Então, a pincelada não vai ser reta e nem vai acompanhar essa linha. Ela vai fazer essa curvatura, ó. Pouquinho, mas vai ser curvo também. Eu não tô colocando nada em cima dos cabinhos, porque eles estão molhados. E agora, aqui essa parte de baixo. Primeiro, eu tenho aqui o fundo do vaso e eu tenho um espaço lilás. Eu vou colocar um pouquinho do branco aqui. Isso daqui não é reto, é meio curvo. Talvez até depois a gente precise acentuar um pouquinho mais o cinza para dar essa ideia. Eu acho que eu preciso de um escuro aqui para equilibrar esse. Então eu vou pôr um pouquinho mais do cinza. Essa área aqui, eu vou crescer um pouquinho aqui o cinza. Fazendo uma mancha mesmo. Vou pôr mais uma manchinha aqui. Um pontinho de luz aqui. Pronto, agora nós vamos dar um tempo aqui nessa secagem e a gente pode fazer a fita, o laço. Vamos começar no laço, com esse mesmo pincel número 6, eu vou usar o branco e o lilás. Aqui tá meio seco, eu vou pôr minhas tampinhas aqui. Esse pedaço aqui, ó, é a boca do vidro que tá envolvida na fita. Aqui tem um pouco de branco. Tô colocando branco purão. Aí não vou lavar o pincel, vou pegar um pouquinho do lilás e já vou colocar aqui, ó. Aqui. Assim, puxando. Depois vou colocar aqui também. Aí, esse pedaço vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer essa perna aqui que tá dobrada, né? Eu vou começar pelo branco. Eu não tô lavando o pincel, você viu, né? Bem aqui no meio, ó, desse pedaço. Vou colocar uma pincelada de tinta assim. É uma luz que tá refletindo. Mais ou menos 1 centímetro. E aqui, eu vou colocar aqui, ó.
desse lado só. Nessa parte de cá, eu vou colocar aqui, limpo o pincel pra fora, e vou colocar um pouco aqui também. E limpo o pincel. Agora eu já venho com o lilás, eu vou pôr bem ali. Vou puxar assim, ó. Depois o lado de cá, você viu que aqui, ó, eu preciso de 2 tons. Aqui também, eu tenho o lilás ali. Essa parte aqui vai ficar lilás também. Aqui também, venho misturando no branco. Eu acho que eu vou ter que clarear um pouquinho ali atrás. Porque a luz tá batendo assim, tá refletindo aqui no vaso. Então, a luz vai bater ali atrás. Clarear um pouquinho ali. Depois também a gente vai trabalhar com um detalhezinho de contorno que vai resolver essa questão. Ali e aqui, vai aqui dentro, porque tá franzido. E vai aqui, ó. Para fazer a dobra. Se você pegar uma fita aí e amarrar nessa posição, você vai olhar o laço e colocar uma luz aqui, daqui, uma luz da direita para a esquerda, você vai ter bem esse volume aqui. A luz tá batendo aqui e essa luz a gente pode puxar um pouquinho mais esse branco assim, ó. Já deixando, né? Deixando esse branquinho ali. Essa beiradinha aqui também, eu vou deixar já com esse pincel grande, uma borda bem fininha aqui, ó. Aqui ela some, porque aqui é uma área de luz, bem branquinho. Aí, bem viradinho. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, que tá por trás. Nessa perna inteira aqui, eu tenho aqui embaixo uma área clarinha, que tá pegando bastante branco. Ops. Depois eu tenho aqui, ó, e esse lado aqui tá pegando luz também. E nesse pedaço aqui, limpei o pincel, eu já venho com o lilás preenchendo, porque eu não quero que esse branco se seque, porque se ele secar, fica mais difícil fazer essa mistura. A fita não vai ficar com uma textura assim de seda, aquela textura que parece que tá brilhante. A gente consegue isso com a luz e a sombra só. Agora a outra parte, o branco tá vindo aqui, ó, ele tá passando por cima. Pra fazer a dobra aqui. Aqui tá bem branquinho. E eu tenho um escuro ali naquela parte, que tá por trás daquela fita de lá. Aí. Vou lavar meu pincel e agora a gente vai fazer aquela parte ali que tá meio enrolada. Eu vou começar com o branco aqui, no meio, assim, ó, uma puxada de branco. E depois aqui, a beiradinha. E depois eu vou pôr aqui, ó, nesse espaço. Porque aqui a luz tá pegando por dentro. E depois aqui nesse gordinho. Aqui, ó. Lavo o pincel, porque agora tá carregado de branco. Vou colocar o lilás aqui. Aqui é só uma puxada. Ele fica escuro do lado de cá e fica escuro aqui na pontinha.
Aqui, a gente tem aqui, ó, a dobra. Por trás, escurinho. Por dentro aqui, escurinho. Aí aqui escurinho de novo. Aqui fica mais escurinho. Aqui ele fica escurinho no meio. Para fazer essa dobra, ó. Pra cá e pra cá. Ali tem um escurinho bem na beiradinha do lado direito aqui. E o branquinho vai direto ali. Esse branquinho aqui, ó, ele vem. Que seria melhor fazer com pincel zero. E faz isso aqui. Agora, a perna maior. Vou colocar o branco também. Aqui eu tenho a elipse. Bem aqui na beiradinha da elipse, eu tenho uma pincelada de branco. Que vai levar até lá em cima uma borda bem fininha. Aqui vai crescer um pouco. Aí, aqui eu tenho um pouquinho do branco ainda, um pouquinho de luz assim meio gordinha. Aqui, ó, atravessa, tá vendo? Vai dando pincelada assim, ó, na diagonal. Ele vai atravessar a fita. Aqui fica mais largo. E você vai me acompanhando. Aqui embaixo, essa área aqui, ó, eu vou pôr um pouquinho do branco, mas ela não é tão branquinha, não. Aqui, eu tenho uma parte mais clarinha. Lavo meu pincel. Agora eu venho com lilás aqui em cima, embaixo do nó. Descendo nessa área que não tem branco. Aqui, ó, vem sumindo. Depois aqui eu tenho uma mancha. Uma sombra. Aqui eu tenho outra sombra, já cheguei até embaixo. Essas luzes, essas sombras, elas servem para dar mais volume, mais movimento, mais vida. Ó, aqui vai ficar escurinho porque tá por dentro. Aqui não fica tão branco, mas é assim, fica lilazinho. Aqui fica mais reto. Aí, agora a gente vai fazer ali em cima aquela parte do nó. Então, tô colocando branco aqui e aqui. E agora eu venho na parte de trás com um pouquinho de sombra, que pode até ficar meio manchadinho. Essa parte aqui, ela tem branco desse lado e tem branco daquele lado. Ó, um pouquinho só, não põe muito não, porque ali é uma área que tá, é uma beiradinha, mas tá por cima dessa parte, então precisa levar um pouquinho de luz só mesmo para separar. Pronto, isso aqui também, depois que secar tem um acabamento com branco ainda, mas isso fica para depois. Hoje é um novo dia, nós vamos continuar com essa pintura. Já fizemos aqui, né, toda essa parte e o laço. Agora nós vamos fazer a flor, que tá ali em cima. Eu percebi que aqui, ó, é um espaço de fundo e eu não coloquei. Então, eu vou usar um pouquinho do cinza claro. E vou fazer aqui um fundinho. Pronto. Vou fazer a sombra desse amor perfeito com o lilás, começando pelas pétalas que estão por trás. Ó, essa aqui é a que tá mais por trás. Eu tô colocando tinta mesmo, tá? Não tô esfumando. Ó, coloco tinta
Quando o pincel estiver limpo, eu já venho com o branco aqui atrás, puxando, arranhando para cima do lilás. Você viu que vai ficar bem pouquinho lilás. A ideia é fazer, minha ideia é fazer esse amor perfeito bem delicadinho. Aqui, ó, a próxima. O pincel tá bem limpo. Aí eu já pego o meu branco, venho fazendo a linha de fora, que não é uma coisa reta, e puxando para cima desse lilás. Agora eu vou fazer aquela pétala ali. Ela tá por trás desta e por trás desta. Então aqui vai ficar escurinho. Eu vou puxar um pouquinho assim pelo meio e já venho com o branco. Depois ainda a gente vai fazer mais um acabamentozinho aqui. Mas olha como ele tá ficando. Eu quero deixar bem na tonalidade do laço. Bem esfumadinho. E agora o branco. Você viu que com o branco eu já vou fazendo o arremate. Eu já vou dando acabamento. E ó, eu não faço uma linha reta. Não, vou, volto, faço bonitinho com o pincel. Não é para ficar retinho, porque ele não é. É uma pétala assim muito delicada. Então, não fica rígido. Agora, essa daqui é um pouquinho diferente. Olha, eu vou começar usando uma pinceladinha do amarelo canário. E eu vou colocar aqui. É um triângulozinho. Aí eu vou puxar assim um pouquinho para fora. Tá? Agora, veja só. Toma cuidado com esse lilás. Não encoste o lilás no amarelo. Eu vou colocar aqui pelo meio. Vou dar uma puxadinha para dentro. Eu vou lavar o meu pincel e agora eu já vou fazer o acabamento aqui com o branco. Aqui. Esse tá por cima desse. E como as bordas dele são brancas, aqui vai ficar branquinho nesse, aqui vai ficar escurinho. Vou fazer aqui, ó, do ladinho. Aqui. E agora eu vou colocando branco bem nesse espaço entre amarelo e lilás. Vou fazer isso aqui com o pincel. Eu subo com o branco tanto para cima do amarelo quanto para cima do lilás. O acabamento fica para depois. Eu vou fazer a mesma coisa nesse aqui. A sequência, tá vendo aqui, ó? Esse tá por cima, esse tá por cima desse, esse tá por cima daquele. Eu vou fazer até esse ponto e já mostro para você. Olha, já fiz aqui. Perceba que nessa daqui a luz ficou desse lado e um pouquinho aqui, que toda a área do meio e aqui ficou escurinho. Essa daqui também. Eu coloquei a luz aqui, ó, e aqui bem pouquinho. O escuro prevaleceu. Para essas folhinhas vou usar o verde folha. Aqui, ó, embaixo. Passei no meio, puxei para o lado da ranhura. Agora eu vou completar aqui na pontinha com verde pistache. Que eu já quero que fique mais clarinho. Aqui tem um pedacinho também. Ó, o pistache divide. Eu ainda vou iluminar com um pouquinho do branco, mas muito pouquinho. A luz em cima da luz, nunca luz em cima da sombra. Ó, já ficou pronto.
Agora esta, você viu, não, vou fazer essa daqui porque ela tá por baixo daquela. Ó, aqui, essa folha tá por cima desse amor perfeito. Ela tá por trás daquela ali. Então, eu vou colocar a sombra aqui porque ela tá por trás. Coloquei aqui porque ela tá por trás desse amor perfeito. Vou colocar aqui, vou deixar tudo escuro aqui, ó. Agora eu vou pôr já aqui, continuo, porque ela tá por trás. Aqui ela tá por cima. Aqui, ó, coloquei o escurinho subindo um pouquinho só. Não vou levar até em cima. Eu vou deixar a ponta aqui bem mais clara. Agora, eu vou iluminar também aqui em cima do pistache. Um pouquinho para fazer a repartição da folhinha. E um pouquinho aqui na ponta. Mais um pouquinho. Geralmente eu não gosto de usar o branco para fazer iluminação de folhas. Porém, em cima do pistache, ele vira um marfim, porque o pistache tem amarelo. Quando tem amarelo, você pode pôr o branco sem problema. Aqui, ó, pezinho da folha. Vou puxar. Vou pôr a ranhura para aquele lado. Vou colocar um pouquinho do escuro aqui. Do lado oposto, né? Vou juntar. E já vou colocar o claro. Peguei muita tinta. Essa tá por cima dessa. Então, essa beiradinha aqui, ó. A gente deixa um pouquinho mais claro, só para mostrar isso. Deixar a pontinha mais clara. Agora eu vou iluminar e nessa parte aqui da iluminação, eu basicamente defino a folhinha e deixo as ranhuras. O outro lado. Um pouco mais aqui na ponta. A folhinha do amor perfeito, ela é assim toda crespinha. Crespinha não, ela ela se dobra também, ela se retorce, ela não fica durinha. Eu já vou fazer o acabamento dessa folha, porque depois a gente não precisa voltar. Com o verde grama, que foi o tom mais escuro, eu já vou fazer o acabamento dessa folha. Ó, com o pincel zero, eu faço um semi-contorno. Não vou deixar isso daqui muito retinho e nem um contorno pesado. É um contorninho assim que você vai fazendo de pouquinho. Isso tem que treinar, tá? É preciso treinar. Porque senão você vai deixar pesado, você não vai saber onde colocar. Então vai observando que você vai desenvolvendo o seu jeitinho de fazer. Você vai ver como fica bem legal. É fácil, dá um acabamento legal. Bom, eu gosto, né? Já tô fazendo aqui, ó, em cima dessa flor. Porque aqui fica fácil fazer o acabamento da flor depois, não vamos ter problema. Aqui, ó, entre essas duas, eu vou realçar o contorno aqui como se fosse o contorno com o pistache. Como se fosse, não. Quero deixar o pistache por cima. Um pouquinho do branco. E eu já resolvo isso. Aqui ficou jóia para fazer uma dobrinha, então eu vou fazer. Escureci um pouquinho. Pego um pouquinho do branco e ao invés de passar no contorno, eu passo um pouquinho para dentro, ó. E dou uma esfumada para trás. Olha que legal. Esse branco ele ainda vai sumir um pouquinho. Pronto, acho que já chega de folhinhas. Vamos continuar no amor perfeito. Agora eu vou fazer esse maior aqui, que tá na frente das folhas, na frente daquele, na frente, aqui por cima do laço, mas tá por baixo desse aqui. Então, é hora dele. Eu vou proceder da mesma forma,
começo pela pétala de trás e ela tá por trás das outras duas. Agora, eu já vou colocar a sombra nessa aqui, que tá por trás dessa e por trás dessa e por trás desse aqui também. Então, aqui em cima também vou colocar. Posso até fechar um pouquinho aqui, ó, assim no meio. Já vou colocar a sombra nessa aqui, que ficou por cima de todo mundo, mas por trás desta. Seguindo essa lógica, você pode fazer qualquer amor perfeito com qualquer cor, que vai dar certo. Essa tá exatamente na posição daquela. Você pode fazer isso daqui com violeta, com azul, com amarelo. Essa eu vou deixar para depois. Você viu que já tá definido, né? Onde eu vou colocar o branco? Aqui. Coloque rapidinho antes que seque, porque se secar, você não vai conseguir fazer essa mistura aqui, de forma que ali fique bem branquinho e aqui a tinta vá sumindo. Sempre vai ficar aqui, o branco vai ficar parecendo que sujou depois de seco. Ele vai dar cobertura. Aqui a gente tem mistura. Evite deixar aqui, tá vendo uma linha onde eu parei o lilás, começou a secar. Então quer dizer que eu já demorei. Aqui também já vai estar um pouquinho seco. Então o que que eu faço? Eu posso voltar com um pouquinho do lilás ou posso pôr um pouquinho mais do branco. Eu tô pondo um pouquinho mais do branco. Para onde você dirige essa pincelada? Talvez eu tô fazendo rapidinho, você não tá percebendo. Ó, o ponto é este. Então, aqui, 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 eu vou fazendo esse movimento, ó. Sempre vou puxar para esse ponto. Não pode fazer assim, tá? Eu já vi amor perfeito pintado assim, mas não pode não. Agora esta. Aquela pinceladinha ali no triângulo e eu puxo fora. Puxo de vassourinha. E agora eu vou colocar um pouquinho do lilás aqui. Não vou pôr até a borda, vou deixar um pedacinho, porque eu não quero que misture aqui com a cor do laço. Agora o branco do ladinho. Agora o branco aqui entre o amarelo e o lilás. Sujou no amarelo, então eu vou lavar o pincel para pôr o branco aqui. Aí, pode deixar assim bem riscadinho mesmo. Viu que eu deixei aqui uma borda? Depois eu vou fazer um arremate ali com o branco. Vou fazer agora não. Esse aqui, esse daqui também. Bom, a única diferença aqui é que essa pétala vai ter escuro aqui, ó. Nesse fundo. Depois escuro aqui, depois escuro aqui e escuro aqui. Eu acho que tá bem fácil. Vou fazer essa também, depois eu mostro pra você. Olha, eu terminei todos eles. Eu vou pegar o violeta cobalto. Você não tem? Então, você faz mistura de azul marinho com um pouquinho de rosa escuro. Você faz violeta com um pouquinho de branco. Você vai ter o violeta cobalto. Um pouquinho só de tinta, bem pouquinho. E eu vou fazer um pouquinho de sombra. Ó, pouquinho mesmo. Olha como deu um realce já, tá vendo? Vai deixar ele diferente. E você vai me acompanhar para ver onde eu vou fazer, porque eu não vou fazer por ele todo. Esse aqui que tá na frente, eu vou pôr um pouquinho de escurinho aqui, pôr um pouquinho aqui, aqui, esse tá na frente, mas ele ficou por trás aqui, ó.
Eu só tô realçando um pouquinho. E você viu que esse violeta que eu tô colocando agora, eu tô colocando ele somente em cima do violeta, somente em cima do lilás que eu já tinha. Aqui, nesse, eu vou pôr um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Nesse aqui também eu vou pôr um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui, nesse que tá por trás. Pronto. Agora nós vamos fazer um detalhe em preto. Não tenha medo, é necessário. Pincel zero, com a pontinha bem boa. Vou pegar só um pouquinho de tinta. Nesse espaço aqui, você vai imaginar aqui, ó, assim, uma curvinha. E você vai colocar aqui pra fora alguns risquinhos. Não precisa pôr pontinhos como eu pus, tá? Eu pus aqui para mostrar para você a distância e o espaço. Já chega. Você não vai parar ali, você vai fazer alguns assim, ó, para dentro e para fora. Aqui já ficou grosso. Depois aqui, ó, nesse ladinho, saindo aqui do amarelinho, você vai pôr uns 2 ou 3, 1, 2, 3. Aqui também, ó, 1, 2, 3. Só isso e já chega. Agora, nesse aqui. Aqui também, ó, eu vou imaginar mais embaixo. Vou pôr mais alguns. Posso deixar uns 2, assim, um pouquinho mais compridos. Depois aqui. 1, 2, 3. Pro lado de lá, 1, 2, 3. Nesse aqui, a mesma coisa. Lembrando que é só nessa área, na pétala central e nas duas pétalas do lado, que a gente tem essa tonalidade mais escura. E esse daqui não são pistilos, não são altos, separados. Eles são desenho na própria pétala. Vou deixar aqui o do meio um pouquinho mais comprido. Assim. E aqui a mesma coisa, ó. Pra lá, pra cá. E aqui. Enquanto seca esse preto, eu vou fazer o acabamento do branco, o acabamento do contorno dele. Com um pincelzinho zero, o branco mesmo, vou fazer o acabamento desse principal aqui e você já vai perceber. Carrego de tinta e vou fazer isso aqui, ó. Bem carregadinho. Olha aqui, tá vendo? Eu nem tinha colocado tinta. E assim, todo crespo. Não coloque linha reta. Ó. Não é aquele contorno bonitinho, certinho, todo caprichadinho. Não, vai fazendo firula com o pincel. Olha como ele vai ficar diferente. E outra coisa, não faça uma linha contínua. Vai dando pinceladinhas. Uma para dentro, uma para fora. Para dentro, para fora, que eu digo assim, ó. Aqui foi para fora, tá vendo? Fiz gordo assim. Agora aqui, ó, eu vou fazer para dentro. Aqui foi para fora, aqui para dentro, aqui para fora. E não precisa necessariamente emendar uma com a outra. Ó, aqui eu coloquei uma, saiu um pouquinho para fora, dei mais um pontinho ali. Esse daqui, esperando secar ali para fazer o branquinho ali dentro, já tá pronto. Então, eu vou fazendo os outros também. Quero que você perceba que onde eu já fiz e onde eu não fiz.
Tá vendo como com esse contorninho, você percebe como ele cresce, ele se destaca do fundo? Esse é o objetivo. Eu terminei os contornos. Agora, eu vou fazer essa parte aqui de dentro. Aqui, ele tem assim, ó, é gordinho e é um V. E isso é peludinho, só que eu não vou fazer peludinho aqui porque vai ficar difícil, tá? Mas você vai fazer no teu, é um Vzinho que circula essa parte amarelinha dos dois lados. E não necessariamente ele se encontra aqui, ó. Ó, bem no lugar onde eu coloquei o pretinho. Viu que aqui eu deixei separadinho? Aqui vai aparecer bem, ó. Um pontinho aqui e um pontinho aqui. Deixei separadinho. Pode deixar bem gordinho. Isso daqui é alto, é em relevo na flor de verdade. Agora, você viu que a gente tem ali embaixo do vaso, eu coloquei uma florzinha também, meio tortinha, e coloquei uma folhinha. Eu vou fazer essa florzinha e eu já mostro pra você. Ó, deixei nesse ponto de acabamento. Eu já vou fazer aqui o cabinho com o pincel zero, vai sair daqui, ó. O cabinho da flor. Vai passar por cima da folha e vai vir ali. Apareceu? Não. Então, o que que eu faço? Passo um pouquinho do pistache por cima. Vai aparecer um pouquinho mais, mas ainda não o suficiente. Quero que fique bem visível. Então, passo um pouquinho do branco bem em cima do pistache. Também vai sumir um pouquinho. Mas agora a gente vai enxergar ele direitinho. Aqui o meinho da folha. Gostei, não? Então eu vou desmanchar. Você não vai fazer isso, tá? Vou voltar a folha. Deixa ali aquele pedacinho de cabinho. Vou colocar um pouquinho do branco aqui. Meu pistache tá úmido, tá? Então, não tem problema eu colocar o branco. Volto com o risquinho da folha. Ranhura e pronto. Mas eu queria tanto um cabinho. Eu acho que eu vou colocar ele aqui, assim, ó. E olha que eu não fiz acabamento ainda do pote. Do vidro, aí ele vai sair aqui. Ó, assim ficou legal. Assim eu gostei. Vou dar uma iluminadinha com o pistache e pronto. Agora vamos fazer o acabamento da flor. Primeiro o branco, né? Você viu que aqui, ó, eu deixei mais escuro e aqui eu deixei mais clarinho. O acabamento da flor é a mesmo. Um pouquinho do branco, um contorninho que vai me realçar todo o contorno dele, que é leve e não fica assim redondinho. Tem alguns tipos, tem vários tipos de flor amor perfeito. Alguns são bem durinhos, retinhos, essas pétalas são perfeitas uma atrás da outra. Alguns são tão leves que isso daqui fica assim cheio de ondulações. A gente poderia até trabalhar aqui com muitas ondulações, mas ele é muito trabalhado. Seria fazer um só. Aqui uma dobrinha. Como ficou branco inteiro porque já estava seco, então eu vou pôr um pouquinho do lilás aqui, ó, na parte das costas, que já vai parecer dobrinha. Aqui, ó, aqui tem que ficar escuro para aparecer a dobrinha. Pronto. Agora o pretinho.
um pouquinho só aqui. A pétala tá puxando pra lá. Então, eu vou deixar esse pretinho aqui, ó, mais acentuado. Aqui, 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3. Lavo meu pincel do preto. E vou colocar aquele branquinho gordinho aqui, ó. Um aqui e um aqui. Prontinho, agora nós vamos terminar a transparência. Olha, essa parte aqui tá totalmente seca. Eu tô usando agora um pincel número 6. E eu vou começar acentuando com o próprio cinza escuro, cinza claro. Eu vou acentuar essa parte aqui, ó. Se lembra que aqui a gente tem uma elipse, os cabinhos estão por dentro, no meio lá do pote de vidro, e essa parte aqui, ó, é a parte de fora. Então, aqui bem pelo centro, eu vou crescer um pouquinho. Isso vai fazer a elipse aparecer mais. Essa área aqui, ó, bem no centro e fui sumindo. Não vai interferir aqui embaixo, tá? Essa parte aqui, a fita, eu coloquei por cima, eu achei que ficou meio muito claro aqui. Embora a luz esteja chegando assim, mas eu vou escurecer um pouquinho aqui, ó, no cantinho. Eu não vou fazer inteiro, porque isso vai me tirar o redondo do pote, né? Mas eu vou fazer aqui nesse pedacinho só para destacar um pouco mais a fita. E aqui na elipse também. Eu vou dar uma leve escurecida. Não vou levar para lá, só aqui. Aqui tá bom. Aqui nesse cantinho também vou escurecer aqui um pouquinho, ó. Só subindo um pouquinho. Pronto. Agora eu vou lavar meu pincel. De preferência, agora vamos trocar. Vou pegar um pincel que tá seco. Ó, um número 6 mesmo. E agora eu vou usar o branco. Peguei um pouquinho de tinta e eu vou colocar aqui. Não, aqui não. Eu vou colocar um pouquinho aqui. Já tem, mas eu vou colocar um pouquinho mais. Ó, deixei marcado. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Agora eu passo por cima dos cabinhos, porque os cabinhos estão lá atrás. Vou colocar mais um pouquinho pra cima. Não coloquei bem na linha. Você viu que eu deixei ali, ó, de propósito, um pouquinho mais de tinta. Aqui a gente já tinha uma luz. Agora eu vou colocar novamente, só que agora é uma luz seca. Quer dizer, eu coloco a tinta e eu tenho que sumir com essa tinta para os lados, acompanhando a curvatura. Lembra que eu já expliquei isso quando a gente estava construindo aqui? Aqui, ó, posso até passar um pouquinho por cima, mas eu não vou deixar aquele risco branco. Aqui também eu tenho uma luz. Tô colocando bem no centro da claridade. Aí eu vou empurrando para fora e vou limpando o pincel para dentro. Um pouquinho de branco, mais de branco só de um lado, e eu vou passar uma linha aqui. Não é uma linha em cima do cinza, é um pouquinho para dentro. Ó, eu só marquei ali. Isso. Essa claridade aqui, ó, vou subir um pouquinho, disfarçando. Isso daqui é questão de treino. A sua mão tem que estar bem leve,
Porque se ela estiver pesada, vai ficar difícil você fazer, porque você vai pôr muita tinta. Aqui, eu já tinha colocado uma claridade também, essa área aqui, ó. Eu vou colocar mais um pouco do branco e vou dar uma espalhada. Eu tenho uma costura do pano aqui, então aqui é complicado, mas eu vou fazer... Vou colocar tinta dos dois lados, para cima, para baixo, e vou tentar unir. Olha só, consegui. É claridade, não é branco. Aqui, ó, tem uma pincelada. Aqui é uma pincelada mesmo. Você coloca e vai limpando o pincel. É uma luz que não tem borda, porque você vai passando o pincel em cima até sumir aquele risco. Mas tem forma, não é só uma pincelada, e cuidado para não entortar. Você tem que seguir bem certinho ali a forma do fundo do vidro. Eu vou pôr mais uma claridade aqui. Mantive aquela linha que eu coloquei aqui de branco. Agora eu vou colocar aqui, ó, assim, dentro da elipse, mas por cima dos cabinhos, de forma que eles sumam um pouquinho, para mostrar que eles estão por trás. Ó. Aí já chega de luz e sombra aqui. Afinal, ele é transparente, a gente tá vendo alguma claridade, alguma luz que tá batendo, mas a gente não tá vendo o vidro, a gente não vê o vidro. A gente vê o que tem atrás e dentro do vidro. E agora, rapidinho, eu vou realçar toda a luz que tem aqui no laço. Ó, coloco o branco. Esse é uma luz seca. Vendo? Eu coloco o branco exatamente onde ele estava. E vou limpando o pincel para cima da sombra. Olha a diferença. Aqui, ó, vou passar aqui que tem a dobrinha, você já vai ver bem a diferença que isso dá. Olha como faz com que fique bem mais aceso, bem mais real. E depois eu venho com o pincel 0, fazendo também aqui, ó, um contorno nessa área de luz. Eu não vou trazer inteiro aqui na área de sombra. Aqui, ó, eu coloco esse contorno só onde tem o branco. Eu não vou contornar aqui as áreas de sombra. Branco. Aqui você viu que o branco veio sumindo e sumiu. Aqui ficou escurinho. Eu tô fazendo essa luz com o pincel número 4, tá? Coloca a tinta, pode crescer para cima da sombra, não tenha medo. Ó, coloquei e venho limpando o meu pincel. Tem uma aula que eu fiz inteirinha para mostrar como fazer essa luz seca. Eu ensinei a trabalhar isso daqui na aula 703. Enfim, foi a aula passada. Um vídeo que eu dei 2 dicas que eu acho assim bem importantes. Você pode fazer um reaproveitamento de um barrado e você pode fazer uma luz seca, que foi o que eu mostrei e eu tô fazendo aqui agora. Você vai ver como é fácil de fazer. Eu já terminei. Você prestou atenção aqui? Legal. Se não, dá uma olhadinha lá. Então, eu já fiz a luz seca do branco. Agora eu vou te mostrar um segredinho. Você pode voltar também com a sombra, que é o escuro, e fazer
acabamentos. Não faça se não precisar, não é fazer por fazer. Mas você pode, aqui, por exemplo, ó, encostou branco no branco, eu vou fazer um contorninho por dentro, por baixo, porque a flor tá por cima. Eu vou escurecer um pouquinho ali, para realçar ainda mais o laço. Aqui, ó, é um lugar que a gente às vezes precisa fazer um retoque. Aqui, acho que já tá bom. E agora eu quero ganhar parabéns de vocês, porque eu consegui fazer um trabalho que eu considero suave. Porque sempre eu faço forte, eu quero fazer clarinho, delicado, e quando eu vejo já coloquei cores primárias e já fiz um trabalho para se enxergar lá da esquina. Agora eu acho que eu consegui. Trabalho finalizado. Lourdes, muito obrigado pelo presente, que foi esse pano já com barrado lindo. E esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo, que é bem mais fácil. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora vamos ver para quem vou mandar o beijinho especial de hoje. Esta é minha aluna virtual Josefina, que vive em Morelia, Michoacán, no México. Não sei pronunciar, falei como a escrita. Ela agradece os ensinamentos do canal Sonalu Pinturas. Diz que tem 3 crianças e não dispõe de muito tempo, mas com a ajuda de Deus vai aprendendo pouco a pouco. Josefina, receba hoje os meus parabéns e o meu beijinho todo especial.